Oi, coaches, tudo bem? Nanda Pérez aqui. Hoje é o nosso primeiro vídeo da nossa série e o tema é por que coaches não conseguem trabalhar crenças de forma eficaz ou eficazmente. O que acontece ou o que são os principais pontos cegos que impedem os coaches de trabalhar as crenças de forma efetiva dentro do programa de coaching? Vamos lá? Bem, eu fiz uma pesquisa com os meus mentorados, os meus alunos da turma de crenças, os meus alunos que me seguem nos e-mails, para poder entender o que acontecia que, na realidade, fazia com que os coaches não conseguissem trabalhar crenças dentro do processo. Uma coisa interessante é que crenças é um assunto que dá assim, um frenesi muito grande, né? Todo mundo é muito interessado por esse assunto, é um assunto realmente que é infinito, né? Você trabalha, você estuda, tanta coisa, e cada vez aparecendo novas ferramentas, novos métodos. É um assunto realmente curioso. E se a gente levar em conta que tudo são crenças, olha quanta coisa que a gente tem para estudar, né? Quanta coisa a gente tem para perceber. Mas vamos focar aqui especificamente num processo de coaching. Num processo de coaching, quais são os pontos cegos que a maioria dos coaches comete na hora de trabalhar crenças? E por que eles não funcionam? Às vezes, né? Por que eles não funcionam com o cliente? Por que eles não trazem um resultado específico? Vamos lá? Então tá, eu notei algumas coisas aqui. A primeira delas é não conectar crenças com comportamento e emoção. Como assim, Fernanda? Se você vai trabalhar crenças com seu cliente, já que tudo são crenças, o seu cliente, a partir do momento que ele entra no seu escritório ou ele está com você online, ele já está manifestando tudo aquilo que ele acredita e o que ele não acredita sobre diversas coisas, beleza? Então tá, seu cliente entra no seu escritório, você começa a detectar as crenças na fala dele. Então você fala, ele fala assim, nossa, tudo é muito difícil. Aí você anota, é uma crença. Aí daqui a pouco ele fala, nossa, é porque eu me sinto incapaz. Aí você anota outra crença. Se você for anotar todas as crenças que o seu cliente fala para poder trabalhar com eles dentro do processo de coaching, você só vai ficar trabalhando crenças e crenças superficiais. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar crença, você precisa escolher dentro do processo de coaching aquela crença específica, pontual, que está atrapalhando o cliente de atingir o próximo nível. É essa crença que você vai trabalhar. E existe um equívoco muito grande em relação às crenças, porque às vezes a gente julga a crença como crença limitante. E a gente precisa entender que não é toda crença que é limitante, não é toda crença que é positiva. Na verdade, a crença ela só é uma crença. Ela vai ser limitante ou positiva a despeito de como você usa ela na sua vida. A mesma crença pode ser limitante para uma pessoa e extremamente empoderadora para outra. Então, a gente precisa estar muito presente para isso. Porque a crença impeditiva do teu cliente não é a mesma crença impeditiva sua, não necessariamente. Então, a primeira coisa, vamos lá, não conectar a crença com o comportamento. Qual é a crença que eu preciso trabalhar com o meu cliente? É a crença que está atrapalhando ele a dar o próximo passo ou ir para um próximo nível. E como é que eu sei disso? Primeira coisa, observando as emoções dele em relação ao que ele precisa fazer ou as atitudes que ele precisa tomar para atingir os objetivos. Então, isso é um ponto, as nossas emoções, como a gente se sente em relação às atividades ou a qualquer coisa que a gente precisa fazer, eu falo que as nossas emoções são o nosso GPS. Então, são as nossas emoções que vão dizer para a gente o que não está integrado ali. Então, se eu tenho uma crença que vai de encontro, né? Que vai de encontro a uma meta que eu tenho, possivelmente, quando eu estiver agindo para atingir aqueles resultados, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir desconfortável, eu vou fugir, eu não vou fazer. Então, a forma de você detectar a crença do seu cliente, o primeiro caminho, a primeira luz que vai acender para você é essa. É ele te dizer que está se sentindo incomodado, que não está com vontade, que não está fazendo alguma coisa, ou pelo comportamento dele. Pensa comigo, se você tem um sonho muito grande de atingir um objetivo X, e para atingir esse sonho você precisa fazer 3 vídeos por dia.
eu preciso fazer 3 vídeos por dia para poder atingir esse sonho. Mas eu não consigo acordar de manhã cedo e fazer esses 3 vídeos por dia. Eu não consigo agir para ter esses 3 vídeos e fazer esses 3 vídeos por dia. Eu não consigo dar esse passo. Por quê? Possivelmente tem crença limitante aí. Então é a hora de você começar a investigar para saber se tem algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa nesse meio de campo para detectar qual é a crença que impede seu cliente de dar esse próximo passo. Então, primeiro passo para detectar uma crença correta é ir pelos sinais reais, os sinais práticos. Não é o que o seu cliente fala, porque a gente se engana o tempo todo, a gente mente para a gente mesmo, a gente mente para o outro e a gente gosta de explicar. Crenças são pensamentos cheios de emoção, são pensamentos cheios de fé. Então, é um pensamento que você não tem dúvida que ele existe. Para detectar ele, você tem que ir pelo caminho da emoção mesmo, de como você se sente. Só que, apesar de crenças ser um pensamento cheio de emoção ou cheio de fé, ele é explicado e defendido pela razão. Então, a crença, ela está aqui, mas ela é explicada aqui. Por isso que quando você começa a trabalhar com o seu cliente, falando, mas qual é essa crença? Ah, mas não... Ele fala para você assim, ó, todo mundo já teve uma experiência de um cliente assim. Ele chega no escritório e fala para você assim: ah, amanhã eu vou com certeza absoluta fazer tal coisa. Aí você fala: mas por que você não fez? Ah, eu não fiz porque meu filho ficou doente. Mas você ficou no hospital com seu filho? Não, não fiquei porque eu tinha que trabalhar. Tá, beleza. E aí passou um dia. Mas por que você não fez? Ah, eu não fiz porque a minha sogra, sei lá, passou mal. Tá, mas você não poderia ter colocado outra pessoa? E aí ele fala assim: ah, eu poderia, mas tinha o meu carro. Aí você fala: mas e por que você não fez isso? Aí ele fala: não, mas tinha outra coisa. Aí por que você não fez isso? Mas tinha uma outra coisa. Sempre tem uma desculpa para ele não fazer o que ele precisa fazer. Assim como nós, quando temos crenças limitantes e não fazemos o que precisamos fazer, a gente sempre tem desculpas. O que são essas desculpas? São as formas racionais que a gente usa para poder justificar aquilo que está aqui. E que muitas vezes a gente nem sabe, porque pode ser uma crença invisível, uma crença transparente, que você não se deu conta ainda. Então, possivelmente, no seu processo de coaching vai acontecer isso. O seu cliente ele quer avançar, mas ele não consegue avançar, ele não consegue fazer o que precisa fazer, o que precisa ser feito, e ele não tem a menor noção do porquê que isso acontece. Então, é a hora de você começar a usar esses radares e um método correto para você identificar qual é a crença que está bloqueando ele ali naquele ponto específico, tá bom? Segunda coisa é não ter um método efetivo. Eu já conheci várias técnicas de coaching, né? Várias técnicas de desafio de crenças, e a maioria delas, elas são técnicas que pega a partir da fala do cliente e começa com as perguntas, desafiar as crenças do cliente. Muitas vezes, dependendo da crença e dependendo da intensidade da crença ou do nível em que a crença está, isso até funciona. Mas se for uma crença muito profunda, ou uma crença assim transparente que ele não tem ideia, por exemplo, não vai funcionar. Porque às vezes desafiar o cliente só faz com que ele enfraqueça aquela crença, mas coloque uma outra no mesmo nível, tão impossibilitadora quanto no lugar. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, que crença é como se fosse um tripé de madeira que sustenta um tampo de vidro, que são os seus valores. Quando você tira uma perna, automaticamente você precisa colocar outra. Então, um método que eu considero eficaz é um método que você tira aquela crença, ajuda o seu cliente a diluir aquela crença e coloca uma outra positiva para ele, que faça sentido para ele e para o contexto dele no lugar. Assim ele consegue dar o próximo passo e ir adiante, tá bom? Terceira coisa é trabalhar a crença errada, né? O que é trabalhar a crença errada? O cliente entra no escritório, ele fala uma coisa, você fala, isso é uma crença limitante, vamos trabalhar agora? Então, não é assim. Você vai trabalhar a crença que é importante para o seu cliente, de acordo com o objetivo que ele trabalhou com você e que ele traçou com você no processo de coaching. Então, se ele quer trabalhar vamos supor que ele tenha contratado você para poder escalar escalar as finanças da empresa, né? Ele quer multiplicar os ganhos, quer ir para um outro nível no seu próprio negócio.
E aí você descobre que ele tem uma crença de que toda mulher trai, né? Se essa crença não é uma crença que impede ele de ir além, você não precisa nem tocar nesse assunto no processo de coaching. Porque, embora nós sejamos holísticos, né? A gente precisa trabalhar todas as áreas da nossa vida para poder caminhar com harmonia. Se isso não for algo que estiver atrapalhando ele, incomodando ele, impedindo ele de ir além, isso não é escopo do seu trabalho de coaching. Então, o seu escopo do trabalho de coaching no quesito crenças é quais são as crenças que eu preciso trabalhar com você agora e que, no ponto em que elas forem trabalhadas, vão ajudar você a dar um passo ou um salto em direção ao próximo nível. Tá bom? Então fiquem atentos nisso, porque tem muito coach que pega uma frase do cliente e ele, por exemplo, ele fala assim: eu não sou capaz. Às vezes ele tá falando aquilo até da boca para fora. E aí você vai perder uma sessão inteira trabalhando uma crença que é a crença, vamos dizer assim, errada, né? Uma crença que não faz a menor diferença no seu processo de coach, não faz a menor diferença para o cliente, só vai fazer diferença que vai te comer mais uma sessão e você vai precisar depois, na frente, trabalhar uma outra crença com ele, que possivelmente vai ser a crença que vai bloquear ele, ou vai atrapalhar ele, ou vai impedir ele de fazer as coisas que ele precisa fazer para poder ter os resultados que ele quer, tá bom? Então, vamos lá. Próximo ponto acha que toda crença é limitante. Já falei um pouquinho disso, mas vou falar de novo. Quando você vê uma crença do seu cliente, a pessoa fala assim, eu acho que, sei lá, qualquer coisa que ela fala, eu já vi muitos coaches fazendo isso. Mas que crença limitante? Você não pode dizer isso ou não deveria dizer isso para nenhuma pessoa. Mesmo que a crença dele seja eu sou burro, né? Por mais que a gente possa achar que essa crença é limitante e há um consenso geral de que essa crença é limitante, muitas vezes o cliente fala isso da boca para fora, muitas vezes ele não acredita nisso mesmo, muitas vezes isso não é um impeditivo para ele. Então, se você ficar catando o que o seu cliente está falando para poder trabalhar em termos de crença dentro do seu escritório ou com você mesmo, não faz sentido, né? Você vai ficar o tempo todo, você vai ficar perdido, porque são muitas, e muitas, e muitas, e inúmeras crenças. Então, volto a dizer, a crença é limitante ou não, dependendo do contexto do seu cliente e do objetivo que ele quer trazer. A crença em si, ela não traz consigo a questão da positividade ou da negatividade. A crença simplesmente ela é neutra, né? Eu sou burro, né? Então, isso é neutro. Quem vai trazer a negatividade para ela de ser impossibilitadora ou de ser positiva somos nós, através das nossas interpretações. Então, se essa crença, para mim, eu sou muito burro, não consigo aprender, por isso eu vou desistir de ser coaching, essa crença está sendo para mim uma crença impossibilitadora. Mas eu posso pensar, cara, eu sou muito burra, então eu tenho que estudar muito para poder tirar 10 na prova. Estudo, tiro 10 na prova, essa crença deixou de ser uma crença impossibilitadora para mim, entende? Então, a gente precisa estar muito aberto para isso e entender que os pontos de vista do nosso cliente, eles precisam ser ajustados de acordo com o que eles querem atingir de objetivo como pessoa e os objetivos que eles querem atingir dentro do processo, tá bom? Então, vamos lá. Pontos cegos que impedem os coaches trabalhar de forma eficazmente com crenças dentro do escritório ou com o processo de coaching. Não conectar crenças com comportamento, porque essa é a forma mais assertiva de você detectar a crença real que está te impedindo de atingir seus objetivos. Não ter um método efetivo, né, para poder fazer isso, um passo a passo, para conseguir fazer de uma forma assertiva. Ficar explorando muito tempo, e aí parece até que a sessão vai virando quase que uma terapia, né? Então, sai do escopo do coaching, sai do escopo da assertividade. Isso é um problema. Trabalhar a crença errada, né? Você trabalha uma crença que você acha que está impedindo ele, mas você não validou isso ainda, você não sabe. E achar que toda crença é limitante, né? Isso é uma crença limitante, isso é uma crença limitante. Ficar rotulando as crenças do seu cliente como limitantes, beleza? Então, vamos lá. Se eu pudesse resumir esse vídeo, né, rapidinho para vocês, o que eu diria? Primeira coisa que vocês precisam entender antes de trabalhar crenças é como eu me sinto em determinados aspectos no meu negócio para atingir meus objetivos e onde eu me sinto mal, onde eu sinto dor, onde eu sinto desconfortável,
é um sinal de que tem crença ali, essa é a primeira coisa. E segundo, quais são os comportamentos que eu deveria ter, mas que eu não tenho e que ao invés dele eu faço outros comportamentos e que me impedem de atingir o meu objetivo. O comportamento contrário é uma revelação de uma crença que te impede de fazer o comportamento, aspas, né, certo, que era o comportamento que você se propõe a fazer para alcançar os objetivos que você quer, tá bom? E aí é isso, foca nas emoções, foca no comportamento e a pergunta que eu fico para hoje é: pensa no seu objetivo principal. Qual é o seu objetivo principal? Ah, meu objetivo principal é ter X clientes a X mil reais por mês. Beleza, pensou? Pensei. Ótimo. Qual é o comportamento que você deveria estar fazendo agora para poder atingir esses clientes? Ah, eu deveria estar, por exemplo, sei lá, fazendo vídeo, mandando e-mail, ou divulgando, ou ligando para as pessoas. Tá. Ao invés de fazer isso, o que você está fazendo no lugar? Ah, eu tô lendo livro, tô fazendo não sei o que lá. Então, quando você fizer isso, começa a se perguntar o seguinte: que tipo de crença uma pessoa poderia ter, ou que tipo de pensamento uma pessoa poderia ter para se comportar assim? Ao invés de fazer tal coisa, ler livro. Na hora que eu sento para escrever e-mail, eu vou ouvir música. Que tipo de crença uma pessoa poderia ter para se comportar desse jeito? Faz essa pergunta para você várias vezes, pensando no seu objetivo e no comportamento contrário que você tem em relação à sua meta. Eu tenho certeza que você vai ter muitos insights em relação às crenças que você tem, quanto a atingir as suas metas, os seus objetivos e quanto àquilo que você quer, aonde você quer chegar, tá bom? Bem, deixa eu ler aqui para eu não esquecer. No próximo vídeo eu vou falar sobre tipos de crenças mais comuns e como você pode identificar elas com o seu cliente, tá? Eu vou ensinar para vocês um processinho que é muito parecido com esse que eu tô falando aqui agora, mas eu vou dar para vocês os 5 passos que vocês vão testar em vocês mesmos para detectar alguma crença transparente ou alguma crença limitante que vocês nem se deram conta ainda que vocês têm, tá bom? Gostou do conteúdo? Teve insights? Teve ideias? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Bye, bye.